com 3 principais dicas de jardinagem. Você cuidará bem de todas as plantas e elas vão te agradecer. Iba, iba. Tudo bem, mãozinhas de terra? Agora, sabendo como cuidar das plantas, vai ficar melhor, não é? Para isso, fique comigo até o final do vídeo. E também sabes que mostrarei como está uma planta de um vídeo atrás, a sua atualização. O assunto de hoje servirá para você que é iniciante na jardinagem e também para quem já cuida faz um bom tempo, pois é sempre bom relembrar, principalmente do que as plantas mais precisam. Se nunca me viu, prazer. Sou o Dudu Jardineiro. Ter dúvidas no cuidado das plantas é algo bastante comum, principalmente para quem está começando. Mas já vi pessoas mais experientes nos cuidados se atrapalhando um pouquinho também. Afinal, somos humanos, não é mesmo? E como diz o ditado, errar faz parte da gente. E aquele que nunca matou uma planta de sede, ou por regar demais, ou mesmo esquecendo ao sol, deixando-a queimar, entre outros, que atire a primeira pedra. Dicas de jardinagem existem várias. Separei as 3 que para mim são as principais, as que melhor nos servirão para cuidar bem das nossas plantas. Nem estão em ordem da melhor, ou da maior, ou da que tem mais necessidade. Todas serão importantes. Todas são muito necessárias para que as nossas filhas verdes vivam bem do lado da gente. A dica número 1 é com relação à rega. Todas as plantas vão precisar de água. Algumas em maior quantidade, outras em menos. Mas todas precisarão se hidratar. Sem água, ninguém vive. Nem a gente, né, mãozinhas de terra? Isso a gente já sabe. Agora, qual a quantidade? Um copinho ou 1 litro? Eu devo regar 1 ou 2 vezes na semana? Como que é isso, hein? Mãozinhas de terra, a rega é algo que a gente precisa conversar, pois não tem uma receitinha certa. Eu não posso te dizer, coloca um copinho de água nessa planta 1 vez por semana. Nunca, de jeito algum. O nosso país é enorme, cada região possui um clima. Nós temos estações diferentes. Há plantas que vivem dentro e fora de casa, com menos ou mais luz, com menos ou mais vento, ar fresco, ar natural. Então toda essa quantidade de rega, todo o tempo, todo o intervalo dela, dependerá de onde a planta está e de como é o seu clima por aí. Mas há plantas que preferem um solo mantido úmido, como por exemplo muitas folhagens, as samambaias, os antúrios, os lírios da paz. Essas plantas não querem ter o solo seco. Então, quando começar a secar assim por cima, a gente já vai regar. Esse tipo de planta vai gostar de regas frequentes, vai precisar de regas frequentes. Principalmente se elas estiverem fora de casa, a gente vai regar 1 vez até sair água pelo fundo do vaso. E se amanhã já estiver sequinho assim por cima, pode regar mais um pouco novamente. A gente precisa cuidar dessas plantas que gostam de água, principalmente nas épocas mais quentes. Quando o clima está quente ou tem bastante sol, elas secam mais rápido. A gente não pode deixá-las desmaiar, não. E desmaiar é uma forma dela dizer, por favor, eu estou com sede. E se a gente não faz a rega necessária para a planta, ela pedindo água várias vezes, ela fica fraca, mãozinhas de terra. Pode ficar doente, a gente pode até perder a planta. Apenas por não regar. E não é apenas, pois a água é todo o mínimo que a planta precisa. Dá uma corridinha e curte esse vídeo, não custa nada, é 1 segundo. Eu, como tenho aqui centenas de vasos de planta, de quando em vez eu acabo esquecendo uma ou outra que está ali mais escondida. Quando a vejo caída pedindo água, além de partir meu coração, eu corro para recuperar, para fazer um carinho nessa planta, para me desculpar com ela. E eu não me desculpo apenas fazendo uma rega abundante nessa planta que foi desmaiada, porque eu esqueci de regar. Não. Para essa, eu ofereço a solução de água oxigenada. Faço a misturinha que ensino aqui nesse vídeo, que é excelente para todas as plantas, ou para a grande maioria delas, mãozinhas de terra. Veja esse vídeo que é bem importante. Ajuda demais a gente a cuidar bem das nossas meninas verdes. Então eu faço uma rega com essa solução e se a planta gostar de ter água nas folhas, pulverizo toda a folha também. Ela agradece. Depois de algumas horas, eu já a vejo feliz da vida novamente. Agora há outras plantas, como cactos e suculentas, por exemplo,
E outras plantas mais rústicas que preferem ter o seu solo seco ou totalmente seco. Há plantas, mãozinhas de terra, há alguns cactos que preferem que o solo seque completamente e até passe alguns dias com ele seco para depois a gente regar. Então a gente tem que se atentar nessas plantas, regando uma vez bastante, abundantemente, se elas estiverem fora de casa, sendo cultivadas no tempo, e só vai regar quando a gente tiver certeza que está seco. Se o vaso for pequeno assim, com o dedo a gente consegue afundar o dedo. Se sair sujo, como esse saiu aqui, a gente não vai regar. Se sair limpinho, pode regar. Mas só assim por cima a gente já sente o geladinho da terra e sabe que ela está úmida. Então não vamos regar agora nem daqui a alguns dias. Vamos aguardar mais um pouquinho. Plantas que não gostam de água, a gente deixa secar completamente. Se o vaso for maior, a gente vai usar um palito para ir até o fundo e sentir até lá embaixo, pois às vezes está seco aqui por cima, mas lá embaixo nas raízes está úmido ainda. A gente vai aguardar secar. Lembra que essas plantas que gostam de ter o solo seco vieram de regiões quentes, de regiões áridas ou semiáridas, desérticas. Então a gente vai deixar secar esse substrato com toda certeza. A gente espeta o palito até o fundo do vaso e ele vai nos revelar se há umidade lá ou não. Nessa daqui há bastante. Se você já conhece o vaso que tem aí da sua planta, se costuma pegar ele de vez em quando, somente pelo peso você saberá se precisa de água ou não. Se já tiver pesadinho, não vai regar. Se o vaso estiver leve e você conhecerá o peso dele, pode regar, mãozinhas de terra. Eu aqui só uso o dedo para sentir a terra por cima, para sentir o substrato aqui por cima. Não fico enfiando o dedo nas plantas não, nem gosto, faz aquela buracaiada toda, às vezes tem pedra em cima. Para mim a melhor forma é o palito. O palito me ajuda demais nesses casos. Para saber se a planta está seca ou não, use palitos. Grandes assim ou ainda maiores vão em todas as alturas de vaso. Combinado do... Pensando em um melhor horário para fazer a rega nas plantas, é realmente na parte da manhã. Se você puder molhar lá pelas 6, 7 horas da manhã, até 8 ou 9, antes do sol chegar na planta, ficará ótimo assim. Depois que o sol passou pela planta, se o vaso não estiver muito quente, com o substrato muito quente, pode fazer a rega também. Agora, nas regas feitas à noite, mãozinhas de terra, eu indico que molhe apenas o substrato. Mesmo a planta que gosta de água nas folhas, não é bom molhá-la à noite não. Deixe para molhar as folhas um outro dia que puder regar durante o dia mesmo. Folhas molhadas podem sim ter manchas, fungos, ficar feias, amarelar e cair. Não é uma regra, mas normalmente as plantas de folhas finas, bem fininhas, precisam de mais água e as folhas mais grossas, mais gordinhas ou mesmo mais rígidas, duras, como dos pacovás, das zamioculcas, precisam de menos água. Falando em zamioculca, as minhas aqui eu rego às vezes uma vez ao mês, principalmente quando está frio. Deixo passar um bom tempo. Além de belas plantas, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome. Os links estão aqui na descrição. A natureza por si só também rega as nossas plantas, com a chuva. Mas mãozinhas de terra, se tiver plantas que estão no tempo, que não gostam de água, como alguns cactos, algumas suculentas e outras plantas, não as deixe na chuva por mais de um dia. Se o solo está seco por aqui, eu deixo tomar um dia inteiro de chuva. Depois disso eu as retiro de lá e só devolvo quando estiar, quando a chuva passar. Lembrei da música. Agora você também pode aproveitar os dias de chuva para colocar as plantas que gostam de água, as folhagens, as orquídeas. Elas amam uma aguinha de chuva, viu, mãozinhas de terra? E ainda falando de rega, para as plantas sensíveis que você tenha por aí, é melhor regá-las com uma água sem cloro. Não precisa ser uma filtrada, uma água mineral, não. Mas deixa apenas a água lá descansando um pouquinho para o cloro assentar e depois rega nos outros dias. As marantas, por exemplo, detestam cloro, mãozinhas de terra. Faz muito mal para elas. Então, para suas plantas mais queridas e para as mais sensíveis, as regue com uma água sem cloro. Eu mantenho um filtro ali daqueles de vela que fica tapadinho, somente para as plantas mais sensíveis.
Sim, as rego com aquela água. Sempre. Outra situação, mãozinhas de terra, é que essas plantas que possuem tricomas, que são assim peludinhas, como essa lindeza aqui, ou ainda que tenham pruína nas suas folhas, esse pozinho que as deixam mais azuladas, em outras plantas deixam mais amarronzadas, mas esse pozinho que quando a gente passa a mão ele sai, essas plantas vão desejar apenas água no substrato. A gente não vai molhar as folhas não. Então se elas ficam no tempo e se estiver chovendo, eu prefiro retirar. Essas aqui eu não deixo tomar nenhuma chuva. Plantas que formam assim rosetas, como as equevérias, não gostam de ter água aqui no seu miolo que pode apodrecer. Porque a gente pode regar as suculentas molhando também as suas folhas, mas as equevérias, se cai água aqui no seu miolo por chuva ou por rega, eu sempre assopro o miolo para tirar essa água do centro. Assim elas ficam sempre bem, belas. Parece que regar uma planta é tão simples, não é? Viu só como existem vários fatores para as regas? Existem vários tipos de plantas e cada uma vai querer um tipo de rega. Por isso é bem importante consultar, fazer uma pesquisa sobre essa planta nova que chegou, para saber tudo o que ela precisa. Isso é bem importante mesmo. Se gosta dos meus vídeos e não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Assim, ajudará o jardineiro a comer suas couves de Bruxelas e ficará por dentro de tudo, pois toda semana posto vídeos novinhos aqui. Tudo bem, a gente aprendeu como regar e sabe regar direitinho. Mas e o substrato? Ele é adequado para aquela planta? Se não for, a rega pode não adiantar. Um substrato que fique lá duro, onde a água fique parada, segura lá dentro, vai apodrecer as raízes, mãozinhas. Todas as plantas querem ter as suas raízes livres, para que elas possam circular livremente lá dentro, que tenha oxigenação. E isso quem vai dar é o substrato, além também do tamanho do vaso. Mas o substrato é a casinha da planta, é o local onde as raízes vão ficar lá aconchegadas. Então pesquise para saber qual tipo de substrato essa planta nova que chegou gosta, para dar um lar bom para ela. A próxima dica é realmente sobre a iluminação. Cada planta gosta de um tipo de luz, prefere um tipo de luz, seja sombra, meia sombra ou sol pleno. Agora, quando a gente fala em sombra, mãozinhas, plantas de sombra são aquelas que apenas não querem que o sol bata sobre elas, mas aceitam um solzinho filtrado por outras plantas, que tenham aqueles raios de sol fracos sobre ela, elas gostam e precisam disso. Essas são as plantas de sombra, que fiquem de cara para o céu o dia inteiro sem ter sol forte nelas. Então plantas de sombra, a gente consegue tê-las dentro de casa, mas devem ficar perto da janela, recebendo luz natural com ar puro, ar fresco. Porque estar longe de uma sombra ser um local escuro, aquele cantinho lá embaixo da estante, onde não bate luz nenhuma, ou aquela planta que fica lá no canto da parede da sala, onde nem vê luz natural, muito menos ar, a casa fica toda fechada, a janela fechada. Coitada, mãozinha de terra, isso não é sombra não, isso daí é prisão, como é que chama aquela prisão escura? Isso é aquela prisão solitária das cadeias. Ainda existe isso? Nem sei. Um canto escuro não é sombra, isso é escuridão e nenhuma planta vai ficar bem lá. A gente pode considerar a meia sombra como um local de bastante claridade, mas que receba ali mais ou menos 2 horas de sol durante o dia. Essa seria a meia sombra, que muitas plantas gostam, muitas plantas preferem. Há plantas de sombra que aceitam a meia sombra, e há plantas de meia sombra que aceitam essa sombra também com bastante claridade. O que a gente não pode de jeito algum é colocar uma planta de sombra que não quer o sol no sol, né, mãozinhas? E vice-versa. Essas trocas não podem acontecer. Por isso que, mais uma vez, eu digo, a gente tem que consultar, que pesquisar sobre as nossas plantas, para saber tudo o que elas precisam. E se você comprou a sua planta e não sabe o nome delas, mãozinhas, tem aplicativos hoje, do celular mesmo, que você manda lá a foto da planta. Se ele não te dá exatidão, vai te dar um caminho para começar a pesquisar que planta é aquela. Vai encontrar qual planta é a sua sim. E encontrando, dá lá um Google, pesquisa tudo sobre ela para cuidar direitinho. O sol pleno, ele é considerado realmente a partir de 6 horas de sol por dia. Então as plantas que gostam de sol pleno precisarão dessas 6 horas.
Há algumas que ainda aceitam ser cultivadas a pelo menos 3, 4 horas de sol direto sobre elas. Mas plantas de sol pleno precisam sim de bastante sol, de sol lá esquentando a bichinha. É isso que elas querem, é isso que elas precisam. Mas também existem plantas de sol pleno que aceitam a meia sombra. Essa meia sombra com bastante claridade, a luz do dia todo, com um pouquinho só de sol. A gente consegue ir adaptando as plantas, mas elas têm as suas vontades, os seus desejos. As que gostam de sol pleno realmente ficarão mais bonitas ali, recebendo 6, 8 ou mais horas de sol. Aceitam 2, 3 horinhas e ficarão bem, mas com certeza ficarão melhor na sua luz ideal. Sabia, mãozinhas, que pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Essa questão da luz, mãozinhas de terra, é muito importante para a planta ficar bonita, forte, saudável, resistente até a pragas. As plantas precisam da claridade que ela necessita, que a sua espécie necessita, para que seja feita a fotossíntese, que também é uma alimentação para a planta. É com a claridade que a planta também enche um pouquinho a sua barriguinha. Mas só um pouco, vai precisar de mais, viu? Pensando na terceira dica, que é muito importante, mãozinhas de terra, muito mesmo, e que muitas pessoas, ó, não estão nem aí. Acham que não há necessidade, que é só blá blá blá, que não precisa. Que pena, mãozinhas de terra, espero que você não pense assim e que não haja dessa forma. Que é quanto à adubação. A gente se aduba comendo as nossas comidinhas que tem lá os nutrientes que o nosso corpo precisa. E as plantas não são diferentes não, precisam encher a barriguinha também. E mãozinhas, não adianta adubar hoje, adubar só o ano que vem. Não, tem que ser uma adubação frequente, adubação que a planta necessita. Tem plantas, como algumas orquídeas, que necessitam de adubações semanais. Sim, há outras plantas mais rústicas, como as iucas, por exemplo, que você pode adubá-la 2 vezes ao ano e tá tudo bem. Você pode fazer as adubações com os adubos orgânicos ou com os adubos químicos. Falando, por exemplo, de um NPK. Sabe o que é NPK, mãozinhas? N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. NPK é o básico que as plantas precisam. São os macronutrientes. Existem os macro, que é o que as plantas mais precisam, e os micronutrientes, que são outros que as plantas precisam em menos quantidade. Um NPK 10-10-10, por exemplo, ele é equilibrado. Ele tem as quantidades mais ou menos ou totalmente iguais de nitrogênio, fósforo e potássio. Todas as plantas precisam desses macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio ajuda no crescimento da planta, na geração de novos brotos e de folhas saudáveis. O fósforo vai auxiliar na fotossíntese, que é essa alimentaçãozinha da planta, e também na floração e frutificação. Já o potássio ajuda a dar mais força para a planta. E uma planta mais forte gerará brotos mais saudáveis, frutos mais saborosos e flores com cores mais vibrantes e mais duráveis. Basicamente é para isso que serve o NPK. O que seria o NPK para ajudar nas plantas? E há várias numerações. Tem NPKs com nitrogênio maior, com fósforo maior, com potássio maior e os equilibrados. Então, dependendo do que a sua planta vai precisar, você vai escolher o tipo de adubo ideal para ela. Mas não tem só adubo ideal para as plantas, não. Tem adubo ideal para a gente também. Para quem tem menos tempo, tem aqueles adubos de liberação lenta, como o bocashi, por exemplo. É um adubo completo e que a planta vai recebendo aos poucos o nutriente. Eu gosto bastante de usar o bocashi, mãozinhas. Ele é um adubo completo. Eu coloco assim nesses saquinhos, olha, de filtro de papel usado, deixo secar, monto os saquinhos, ponho lá na planta. Ele me avisa quando eu tenho que adubar novamente. Quando esse saquinho acabar, ele começa a abrir e o adubo vai soltando cada vez mais. Quando eu vir que não tem mais nada, só tem aqui a ponta do papel com esse ganchinho, com esse arame, é hora de eu pôr um adubo novo. Dá para usar também esses porta-adubos, olha aqui. Neles eu coloco os Mocoat, Basacoat, que também são de liberação lenta. Tanto o saquinho quanto o porta-adubo, sempre quando eu vou regar, eu rego por cima aqui do porta-adubo ou do saquinho, para ir liberando lentamente o adubo para a planta. Então, para quem não tem muito tempo para adubar, e se quiser que o adubo te avise quando tem que adubar novamente, dá para usar assim, no porta-adubo ou no saquinho.
Bocache, Osmocote, Basacote ou outro de liberação lenta. Tem alguns NPKs também granulados que são de liberação lenta. Agora há outros adubos, mãozinhos, como o Forte Flores, que eu uso aqui, por exemplo, que na indicação da embalagem diz que é para ser semanal. Eu faço a cada mais ou menos 10 dias, ou uma semana sim, uma semana não, pois eu prefiro colocar menos adubo do que mais. Essa realmente é a indicação. O que está lá na embalagem, lógico, o produtor ele quer que você use bastante adubo, não é? Então ele coloca lá o mínimo de espaço possível, mas é melhor passar um pouco mais do que fazer menos. Se lá está falando que é uma vez por mês, pode fazer uma vez por mês, mas também pode fazer a cada 40 ou 45 dias. O que não dá é para adubar com um tempo menor do que está lá na embalagem e nem também com uma quantidade maior. É sempre menor quantidade e maior prazo. Vou repetir, a adubação é sempre menor quantidade e maior prazo do que está lá na embalagem. Nunca a gente vai adubar com uma quantidade maior ou com um prazo reduzido. Isso é bastante sério, mãozinhas de terra, por favor. Combinado do... O Forte Cactus que eu utilizo aqui para todos os meus cactos e as cactáceas, lá na embalagem diz a cada 20 dias. Eu faço há mais ou menos um mês, às vezes faço 25 dias, um mês, e com uma quantidade menor. A quantidade eu uso sempre menos. Assim eu não tenho problema algum e os bichinhos ficam, ó, sempre fortinhos. Mãozinha de terra, uma planta na luz ideal, adubada regularmente e com a rega em dia, a rega que ela precisa, dificilmente ou realmente nunca terá pragas, nunca ficará doente, estará sempre saudável, bonita e feliz com a gente. Isso é bem importante. Por isso selecionei esses 3 itens para a gente não errar com as nossas verdinhas. Agora, se vai preparar uma jardineira com várias plantas, mãozinhas de terra, por favor, pesquise antes. Veja se aquelas plantas que está colocando juntas ali, se elas têm as mesmas necessidades, se elas gostam da mesma luz, se elas gostam do mesmo tipo de substrato, se elas vão gostar da mesma adubação, da mesma rega. Isso tudo é muito importante. Eu fico muito triste quando eu chego nas floriculturas e vejo aqueles vasos de 7 ervas. Certeza que você já viu. Mãozinhas, aquele é uma judiação. A maioria daquelas plantas ali não vai sobreviver muito tempo. Hoje você chega em casa com aquele vaso todo bonito. Tem lá pimenta, tem espada, tem alecrim, tem mais não sei o quê. Mãozinhas, cada planta ali tem uma necessidade. Ou pelo menos, para não dizer que cada tem uma necessidade, metade delas gosta de uma coisa e metade gosta de outra. Então, com o passar do tempo, algumas vão morrer. Se você colocar no sol, as que gostam de meia sombra vão embora. Se você regar demais, as que gostam de água de menos também vão embora. Então não dá para montar um vaso assim com várias plantas, quando essas plantas são diferentes entre si. Não faça isso de jeito algum, por favor. Quando for plantar, pesquise sobre a planta e só coloque ali a planta que vai gostar daquele local, daquela luz, daquela adubação, daquela rega, tudo igual. Assim a gente não tem problema e elas só crescem felizes, lindas, lindas e lindas. Ainda falando de necessidade das plantas na adubação, falando das folhagens que a gente cultiva realmente pela beleza das folhas e também pelas samambaias que não florescem, essas plantas, mãozinhas, preferem uma quantidade maior de nitrogênio na adubação. Pensando no adubo caseiro, a gente pode colocar um pouquinho lá de borra de café espalhada, que é rica em nitrogênio. Aqui nesse vídeo, mãozinhas de terra, eu falo sobre um adubo caseiro, que é o nosso NPK orgânico, feito com as coisas da cozinha que iriam até para o lixo, que serve para muitas plantas. Se não viu o vídeo, veja. Certeza que vai te ajudar muito a cuidar das suas meninas verdes aí. E o melhor, sem gastar nada e sem fazer mal às plantas, pois é organicamente natural. As floríferas e as frutíferas vão preferir um adubo mais rico em fósforo, podendo adubá-las com o NPK 4,14,8 se for químico, ou com esse adubo aqui que ensino no canal, que é excelente pra gente, mãozinhas de terra. Sementes de abóbora. Faz um bem danado pra vosmecê e também para essas plantas que florescem e frutificam. Vai ajudar demais a ter bastante flores e frutos por aí com esse adubo de sementes de abóbora. Se não viu esse vídeo, veja e comece já a fazê-lo. Comece já a utilizá-lo. Suas plantas só vão te agradecer mais uma vez.
Os adubos químicos, normalmente a gente dá um prazo maior, eles são mais fortes e as plantas recebem mais rápido. Uma adubação química normalmente acontece 3 ou no máximo 4 vezes ao ano. Os adubos orgânicos, que são até de liberação lenta, ou a planta recebe só um pouquinho, uma boa parte dele, a gente consegue fazer mensalmente, bimestral, às vezes até semanal, dependendo do tipo de adubo. Esse NPK caseiro, orgânico, eu utilizo uma vez por mês nas plantas. Agora, um outro adubo que você comprar, olha lá na embalagem, utiliza o tempo e a quantidade que está ali. Sempre mais tempo e menos quantidade. Assim dá bem certo. Com essas dicas, mãozinhas de terra, eu sei que suas plantas ficarão bem bonitas por aí. Eu tenho certeza disso. Mas planta não é só aguar e regar, não. Aliás, eu acho engraçado que uma vez entrou um amigo aqui, eu comecei a contar, ele falou assim, nossa, como é que você consegue cuidar de todas essas plantas? Aí ele, mas também é só jogar água, né? Eu comecei a rir e falei, água realmente toda planta precisa, mas não é só jogar água, não. Eu comecei a falar o que as plantas precisavam, o queixo dele foi, no chão. Ele, sério que precisa fazer tudo isso? Achei que era só molhar. Muita gente acha, né, mãozinhas, que planta é só jogar água, mas não é só jogar água, não. Além de todas essas dicas que eu dei aqui, é importante que as plantas recebam amor. Amor é o que mais salva, amor é o que mais deixa a planta linda. Se você fizer um elogio na planta, dizer que ela é linda, que ela faz parte da sua vida, agradecer por aquele broto novo, por aquela floração, pedir licença para tirar um galhinho para fazer muda, pedir licença para fazer uma poda. Mãozinhas de terra, esse contato nosso com a planta é o que mais faz bem para a gente e para elas também. Pensa que elas não conhecem Vosmecê? Pensa que elas não conhecem a sua voz? Existem muitos livros, a literatura é imensa nesse caso, dizendo que as plantas nos conhecem sim, e eu acredito bastante nisso. As plantas só nos fazem bem e a gente vai fazer bem também para elas, cuidando direitinho, dando beijinhos, lhe fazendo carinho e dizendo que elas são importantes para a gente, importantes para a nossa vida. Esse amor das plantas, mãozinhas de terra, é diferente de qualquer outro tipo de amor. É um amor especial, é um amor delas pra gente e da gente pra elas. E só a gente sabe, só a gente sente aqui o quão bom é sentir esse belo amor natural, esse amor da natureza, esse amor dessas verdinhas lindas que a gente gosta tanto, né, mãozinhas de terra? Ficarem fortes, saudias. Também sabes que Te amo. Mudas de hora pro nobis. Mãozinhas de terra, essa, na minha opinião, é a punk, a planta alimentícia não convencional mais rica de todas. É a rainha das punks. Há tantos benefícios para a nossa saúde nessas folhinhas verdes e até um pouco douradas aqui, que Vosmecê não faz ideia. É muito rica, muito cheia de benefícios mesmo. Fácil de cuidar, dá para ter várias por aí. Eu vou me alimentando e vou replantando as estacas. Então assim eu sempre tenho dessa planta espalhada aqui em vários vasos. Mãozinhas, nesse vídeo aqui falei tudinho sobre ela, fizemos replantio, mudas e dei todas as dicas de saúde. Tudo de bom que essa planta aqui oferece pra gente. Se não viu, veja! E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva! Pronto, mãozinhas de terra! Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou de saber de todas essas dicas de jardinagem para cuidar bem das suas plantas? Já faz tudo isso que falei aqui, mãozinhas? Ficou com dúvidas? Fala para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo para outras pessoas que sabem que vão gostar, compartilhando. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixarei indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!